Bem, nós daremos continuidade os estudos, né, dos livros sobre construindo igrejas saudáveis, então, das 9 marcas. Então, nós hoje continuaremos falando um pouco sobre o tema pregação expositiva. Então, só relembrando aí, que do primeiro ponto que nós vimos, né, no início, que o foco da pregação, ela tem por objetivo tornar o pecador humilde, exaltar o Salvador e promover a santidade. Esse é o foco de toda a pregação, de toda a mensagem da palavra de Deus. Outra coisa que nós enfatizamos aqui, é que a pregação, quando nós estamos aqui falando sobre pregação, você não pode só pensar naquelas pessoas que estão aqui no púlpito falando da palavra de Deus, mas a nossa vida constantemente deve ser uma pregação da palavra de Deus. Então, vivendo essa palavra, pregando essa palavra com a nossa vida, mas também nós temos a oportunidade de falar dessa palavra, de anunciar essa palavra. Então, constantemente, nós temos o dever de estarmos pregando. Então, essas mensagens aqui sobre pregação não é só para o pastor, não é só para os professores de EBD ou para as pessoas que estão pregando, mas para todos nós que estamos aí fora anunciando a palavra de Deus. O ponto que nós vimos é que nós precisamos conhecer essa palavra para podermos anunciá-la. Então, conhecendo, estudando essa palavra, vimos bastante sobre a importância de estudar, de conhecer, de se preparar para esta palavra, para poder anunciá-la no nosso dia a dia e também quando tivermos a oportunidade de pregar num culto ou em algo público, também fazer conforme a palavra diz, né? Então, com isso nós demonstramos o que a própria palavra anuncia, que a nossa condição de pecador, então anunciando a fidelidade da palavra, nós conseguimos assim que a palavra fale a cada coração e mostre a condição de cada um diante de Deus, tornando esse pecador humilde diante de Deus. Nós exaltamos o Salvador porque toda a palavra aponta para Jesus, ela aponta para a obra consumada ali da nossa salvação e ela promove santidade porque ela traz a aplicação para a nossa vida a partir da revelação do Espírito Santo, da nossa necessidade de nos voltarmos para Cristo. Hoje nós vamos ver um pouco sobre contextualização. Então, para que nós possamos anunciar essa palavra, estudar ela e observar ela conforme ela diz, nós precisamos seguir algumas regrinhas aí, que é essencial para quando nós pudermos falar desta palavra. Então, o que nós precisamos, principalmente? Contextualização. O que é contextualização? Tá? É o contexto mesmo. Quando a palavra foi escrita, qual era o contexto, o que estava acontecendo, qual que era a condição ali da sociedade, do que estava acontecendo na igreja, por que foi escrito, para quê, qual o objetivo. Então, tudo isso é a contextualização. Se os irmãos observarem aí, e também só voltando um pouco no que nós vimos, nós também aprendemos que não é só quando estamos falando, mas quando estamos ouvindo essa palavra também, precisamos analisar essas coisas. Então, tudo que está sendo pregado aqui, será que realmente a pessoa que está aqui está falando que está na palavra de Deus? Então, eu estudando um pouco sobre pregação, eu posso assim ouvir aquilo que está sendo pregado, olhar para a palavra de Deus e falar, realmente é isso que está sendo falado da palavra de Deus e eu aplico na minha vida, ou não está sendo falado, não é isso que a palavra de Deus está falando, e aí sim exortar a pessoa que estiver ensinando sobre a palavra de Deus, se não estiver de acordo com a palavra. Então, essa contextualização aí vai nos ensinar também a observar se o pregador está sendo fiel
a palavra de Deus, aquilo que estava sendo ensinado quando foi escrita. Alguns pontos aqui sobre a contextualização, que o autor do livro vai nos trazer, é que precisa haver preparo para este ensino. Então, a pessoa que está se preparando para pregar a palavra de Deus, ela precisa gastar tempo mesmo para estudar a palavra, para preparar esse sermão. E aí ele vai aqui ressaltar 3 erros constantes que existem na questão da falta de preparo ou da falta de observação na pregação e que nós precisamos observar bem. O texto de 2 Timóteo 4:2 diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Tá? As primeiras palavras aqui é o que nós precisamos nos atentar. Pregue a palavra. Não pregue outra coisa, não pregue o que você pensa, não pregue sobre o que está acontecendo aí no mundo, mas pregue a palavra. Porque nós também entendemos e confiamos que a palavra ela é atual e é a palavra que transforma. Então, quando o pregador ele não prega a palavra, ele cai em alguns erros e ele pode aí cair ou ser tentado a pregar qualquer outra coisa e cair em erros graves, tá? O que mais acontece hoje, e se os irmãos aí acompanharem principalmente as mídias aí, há muitos pregadores atuais que estão pregando muita heresia mesmo, muita coisa que você que observa a palavra de Deus olha assim e fala, como é que pode a pessoa ter ousadia de pregar essas coisas? Ou você vai mais além ainda pensando, como é que pode pessoas seguirem esse tipo de pregação, se realmente estiverem preocupadas em agradar a Deus? Os principais erros acontecem porque as pessoas que estão pregando não observam, ou aquelas que estão ouvindo também, não observam a contextualização. Tá? Então, eles pegam o texto, pulam a contextualização e já vem para a aplicação para nós hoje. Tá? Então, muitos erros acontecem por isso. Eu pego um texto, dou uma lida nele e já aplico para aquilo que eu quero pregar. Esqueço de estudar o que realmente o texto está dizendo e assim fazer, depois da exposição bíblica, a aplicação. Isso daí, dentro do estudo, é chamado de adesão cega, tá? Ou seja, você ignora aquilo que o texto realmente, a palavra está ensinando e vai para o que você quer aplicar. Dentro desses pontos, o autor aqui, ele revela que podem ocorrer 3 tipos de erro na pregação. Primeiro, tá? Ele é o que ele chama de pregação impressionista. O que é uma pregação impressionista? É aquele tipo de pregação em que o pregador, a pessoa que está preparando a palavra de Deus, ou nós mesmos, né, como eu acabei de dizer, no nosso dia a dia pregando, nós não gastamos tempo com a palavra de Deus. O momento em que nós temos com a palavra de Deus é uma leitura superficial do pouco de tempo que eu dedico na minha devocional, e aquilo eu já tiro a primeira impressão que eu tive do texto, eu já anuncio como verdade ou como aquilo que eu quero pregar. Então, é essa falta de tempo que o pregador dedica no preparo da sua mensagem. Então, ele dá aquela lida no texto e, dentro daquilo, ele já tira a mensagem que ele quer pregar. Ele deixa de lado o realismo do texto, aquilo que realmente o texto quer dizer, e ele fica só com a impressão daquilo que realmente ele teve sobre o texto que ele está pregando. Isso acontece muito. Quando você vê alguém à frente
com esse tipo de pregação, fica até difícil para que nós possamos tomar para a nossa vida aquilo que está sendo pregado, porque claramente você vê a falta de preparo da pessoa que está ali anunciando a palavra de Deus no púlpito. Também isso acontece no seu dia a dia. Você se depara com alguém que você tem a oportunidade de falar da palavra de Deus para ela, mas você não sabe por onde começar, nem por onde terminar, e nem como anunciar a palavra de Deus para aquela pessoa no seu dia a dia. Por quê? Por causa da falta de preparo, por causa da falta de dedicação na palavra de Deus, da falta de conhecimento sua como cristão na palavra de Deus. Então, se você gasta tempo mesmo se dedicando a aprender a palavra de Deus para aplicar na sua vida, quando Deus te der a oportunidade de anunciar essa palavra a outra pessoa, você não vai gaguejar, não vai ficar ali pensando no que falar ou o que Deus pode revelar para você naquele momento para que você anuncie aquela pessoa, mas você está preparada diante da palavra de Deus para trazer uma palavra de conforto ou de esperança para o coração daquela pessoa naquele momento. Então, não é só aqui no púlpito que você vê claramente a pessoa com esse tipo de pregação que não dedicou tempo e sua falta de preparo pode deixar com que o seu público ouvinte não consiga entender o que está sendo anunciado. Mas também no nosso dia a dia, se eu não tiver o conhecimento da palavra de Deus, eu passo a anunciar para as pessoas também somente a impressão daquilo que eu tenho dos textos bíblicos. Então, é importante que nós estudamos o texto bíblico na realidade daquilo que o texto bíblico tem a nos dizer, porque nós temos a convicção de que a palavra de Deus é inspirada. A Bíblia, a própria palavra é inspirada. Ah, mas foi escrita naquele contexto, foi escrito naquela época, não tem nada a ver com a sociedade hoje ou com a realidade de hoje. Não, a palavra de Deus ela é atual. Independente do contexto daquela época, com certeza a aplicação daquele texto vai ter muito a ver com os dias de hoje. Se você ler tudo aquilo que a palavra de Deus anuncia, principalmente no Novo Testamento, ou naquilo que está revelado do que vai acontecer ainda, você vê que é bem atual a palavra de Deus. Então, a própria palavra, a revelação de Deus do que está escrito aqui, ela é tanto para aquela época como para a época de hoje, para a aplicação da nossa vida. Outro tipo de pregação que nós vemos, que ocorre muito nos púlpitos hoje em dia, é a pregação inebriante. É o tipo de pregação em que a pessoa usa a Bíblia como apoio para aquilo que ela quer dizer, e não aquilo que a própria palavra quer dizer. Então, eu quero falar sobre algo, e aí eu me apoio na Bíblia, vou buscando alguns textos, vou pegando algo que vai apoiar o meu pensamento, e não aquilo que o texto bíblico tem a nos dizer. Isso acontece muito quando a gente vai preparar algum sermão temático, por exemplo. Então, não é que é errado você pregar algo sobre algum tema, mas desde que realmente o texto bíblico esteja falando daquele tema. Então, acontece muito de as pessoas que se preparam sermões temáticos, né? A pegar vários versículos, sair pontuando, ou eu quero falar sobre algum assunto com a igreja e eu vou me apoiando em algo para falar aquilo que eu quero que a igreja ouça, não aquilo que realmente que a palavra de Deus está dizendo. Então, esse tipo de pregação é chamada de pregação inebriante. Ele compara esse tipo de pregação ao bêbado como ele usa o poste. Então, o bêbado ele usa o poste mais como apoio do que para a iluminação. Então, nesse mesmo sentido que o pregador que usa esse tipo de pregação faz, assim como o bêbado. Ele usa a palavra de Deus mais como apoio do que como iluminação daquilo que a palavra de Deus tem a dizer à igreja ou à pessoa que você está anunciando a palavra.
E outro tipo de pregação também que ocorre muito, que é um erro, é o tipo de pregação inspirada, tá? Aí você pode pensar, mas toda pregação não é inspirada? Tá, mas esse tipo de pregação que o autor traz aqui é inspirada pelo homem, pela pessoa que está pregando e não por Deus, tá? Nós cremos que a palavra de Deus, ela já é inspirada pelo Espírito Santo, ela é a palavra de Deus, a revelação de Deus inspirada lá, que diz em Hebreus 4:12. Então, toda a palavra já é inspirada. Então, se você crê que essa palavra é inspirada, você deve ser fiel a ela. É o tipo de pregação que nós devemos ter, é a pregação fiel à palavra de Deus. Como nós fazemos aqui, graças a Deus, não temos como... nós temos uma facilidade maior de fugir desses tipos de pregação aqui, porque nós pregamos os textos, o livro da Bíblia, né? Então, aqui, cada domingo, nós estamos trabalhando um livro, então você não sai escolhendo aleatório aí o que vai pregar ou não. Então, tanto que nós não temos nem como fugir de alguns assuntos que o próprio texto traz. Isso é bom, porque nós temos que ser fiel àquilo que o texto está falando, e aí nós estamos aqui, os irmãos têm essa responsabilidade de analisar o que está sendo pregado aqui dentro de cada livro que o pastor, o Tiago, agora o irmão David também, nós temos pregados aqui, se estamos sendo fiel àquilo que realmente estava sendo escrito à igreja, o que está sendo escrito na palavra, mas dentro disso nós trazemos ali a aplicação do que é aquilo que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Não é ao contrário, não é chegar aqui e ver, eu acho que a igreja precisa ouvir sobre isso, e aí eu pego esse texto e vou dando uma maquiada nele para dizer aquilo que eu quero dizer. Então, nós procuramos aqui, pelo menos na nossa igreja, ser fiel ao texto, o que estava dizendo aqui no texto bíblico, e dentro disso trazer o que podemos aplicar para nós hoje. O tipo de pregação inspirada é aquele tipo de pregação que, quando você está lendo o texto para se preparar, fazendo sua devocional ou preparando uma mensagem no seu momento ali de a sós com Deus, você vai lendo o texto e, dentro daquilo que você achar que o Espírito Santo falou ao seu coração, aí você, então é isso que Deus quer que eu fale à igreja. Então, nós entendemos que a nossa devocional diária, o nosso momento com Deus, Deus está falando ao nosso coração. Deus está dizendo algo para a aplicação nossa. Então, quando nós estamos preparando algo para trazer uma mensagem para a igreja, é totalmente diferente desse tipo de situação. Porque senão, eu caio nesse erro de ir lendo o texto e uma palavra que me chamou a atenção ou algo que Deus falou comigo, é isso que Deus quer falar com a igreja. Não é esse tipo de pregação que nós devemos trazer para os púlpitos da igreja. Nós devemos pegar o texto, buscar o seu contexto, buscar o que o texto quis dizer, trazer esta informação para a igreja e, dentro disso, trazer a aplicação dentro do próprio texto, não aquilo que esperar uma inspiração, uma revelação de Deus para a minha vida, para que assim, é isso que Deus quer que eu fale à igreja. Então, esses 3 tipos de pregação, nós que anunciamos a palavra de Deus, temos que tomar cuidado para não cair nesse erro. Nós precisamos observar se não estamos querendo trazer uma impressão, ou pela nossa falta de preparo ou de dedicação diária na palavra de Deus, trazendo algo superficial de ensino à igreja, e não aquilo que realmente que a palavra de Deus diz. Não estou sendo fiel à realidade do que o texto bíblico diz. Se eu não estou usando a Bíblia como apoio para sair vomitando à igreja aquilo que eu quero que a igreja ouça, mas se eu realmente estou sendo fiel ao texto bíblico e estou apoiado no que o texto bíblico diz à igreja e não o que eu quero dizer à igreja, ou se aquilo que Deus tem falado comigo, eu acho que todo mundo está na mesma situação e eu acho que Deus quer falar com todo mundo a mesma coisa. Então, esses três tipos
de pregação, nós devemos observar bem como tem sido o nosso anúncio da palavra de Deus às pessoas, tá? Concluindo, nós, então, precisamos fazer o que para anunciar a palavra de Deus? Como que deve ser o nosso anúncio? Como que deve ser a nossa pregação? Precisamos simplesmente observar 2 pontos. Primeiro, entender direito o que o texto bíblico está dizendo, ser fiel à palavra de Deus, ser fiel àquilo que o texto realmente diz, porque é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler da forma como se Deus estivesse falando com você. Simplesmente você lê a palavra de Deus pensando assim, é Deus que está dizendo, eu estou ouvindo. Nesse sentido, eu preciso ser fiel, entendendo realmente que é a palavra de Deus, não é qualquer livro que eu estou estudando para assim trazer algum ensinamento, mas é a própria revelação de Deus, é o próprio ensino de Deus, aquilo que Deus quer dizer ao seu povo. Então eu preciso ser fiel ao que o texto bíblico está dizendo. Para mim ser fiel ao que o texto bíblico está dizendo, eu preciso entender direito realmente o que ele está dizendo. Então eu não posso só ler uma vez, eu preciso ler, reler, buscar outras traduções, se possível, dicionário, concordância, se eu tiver uma condição, buscar o que o texto no original realmente está dizendo e assim me preparar melhor para o que o texto está ensinando, para assim poder ensinar a outros. E dentro do entendimento do que Deus revelou na sua palavra, eu preciso me preparar para comunicar com sucesso essa palavra. Então, se eu entendi direito, eu estudei, eu sei o que realmente Deus está dizendo ali na sua palavra, eu preciso me preparar para comunicar essa palavra, para que os ouvintes, as pessoas que estão ouvindo, para aquele que eu estou anunciando essa palavra, também entendam o que realmente Deus está dizendo através da sua palavra, porque a palavra de Deus é quem transforma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus está dizendo através da sua palavra. Não sou eu quem transforma, não sou eu quem faço a mudança nas vidas das pessoas, mas eu preciso me preparar porque a palavra de Deus é quem transforma e eu preciso anunciar ela com fidelidade e assim permanecendo nos 3 pontos de tornar o pecador humilde, exaltar o Salvador e promover a santidade, porque essa palavra ela promove a cada dia, a própria aplicação dela no seu original, ela vai fazer com que haja mudança no seu modo de viver a cada dia, transformando você para que a sua vida glorifique a Deus. Amém? A palavra está com